Bom dia, pastora Letícia. Marlene, bom dia. Rosana, bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, pastora. A paz do Senhor, Prazer tudo estar bem? aqui com a senhora. Prazer, prazer, uma honra para Tudo mim. jóia. Tudo bem? Bom Ó, dia, todo como que mundo. tá tudo por aí? Graças a Deus, bem. Calor, né? Que a gente tanto espera, né? Tá bem quente aqui, graças a Deus. Então, estamos É, curtindo aqui. Essa semana a gente está numa média de 34 graus. Então, tá dando para fazer bastante atividade, né? Do lado de fora com as crianças. É um tempo que eu aproveito muito aqui. ai, que ótimo. Aí é diferente um pouquinho, né? Aí é aqui aqui a gente espera bem pelo frio e só faz calor aqui, né? Sim. Pelo menos aqui, é onde que eu tô. E Patinho, não é? É. Sim, eu conheci Patinga. Meu esposo, ele é de Dom Cavate. Ah, sim, bem pertinho. Sim, No Cavate é mais frio ainda quando faz, né? é verdade. Porque tá mais mais embaixo, né? Mais pro sul. É, quando faz frio, faz frio. Aqui em Patinga, não. Mas Patinga é uma cidade muito bonita. Já fui algumas vezes. É sim. Pastor, quando a senhora quiser começar, a senhora pode ficar à vontade, tá? Pode, né, fazer uma oração e aí a palavra é toda da senhora. Amém. Amém. Então, eu vou fazer uma oração para a gente começar. Pai, neste momento, eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, Pai. E visite cada mulher que esteja assistindo agora ou que esteja assistindo mais tarde. E que a tua presença invada o coração delas. E que o Senhor revele e confirme cada palavra lançada aqui hoje. Foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu peço que o Senhor use minha boca, use todo o meu ser, para a honra e glória do teu nome. E que pessoas sejam alcançadas, libertas e curadas através da tua palavra e pelo agir do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Inara, assim que eu recebi o convite, né, eu me senti muito honrada pelo convite, e eu busquei do Senhor, né, o que o Senhor gostaria de transmitir, né, às mulheres que estão fazendo esse propósito, né, que é uma iniciativa muito linda, né, no mundo que a gente vive, que tem outras prioridades, né, então eu quis realmente buscar do Senhor uma palavra que viesse do coração dele, para que viesse a alcançar e que o propósito desse propósito viesse a se cumprir de maneira plena, né? Segundo a vontade dele. E eu procurei, né, dentro de mim, muitas palavras e lendo a palavra, Deus confirmou no meu coração o versículo que eu trouxe, que eu vou estar lendo agora, como o texto base do que eu vou estar falando hoje, né? Até eu chegar ao ponto sobre a cura da alma, né, no meu entendimento. Então, o texto que eu vou ler está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28, o 29 e o 30. E diz o seguinte: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Então, esse texto, quando a gente analisa ele, numa primeira fase, em primeiro lugar, a gente analisa que Jesus ele está chamando ao povo, está convidando ao povo a voltar ao monoteísmo, de ter somente um Deus como Senhor, né? Porque naquele tempo, por várias vezes, em diversas ocasiões, o povo de Israel ele se deixava envolver pelas comunidades a qual ele estava e passava a reverenciar outros deuses e deixar o Senhor. E por várias vezes o Senhor os trata como adúlteros por conta desse comportamento. E quando a gente analisa a nossa realidade hoje, não é muito diferente. O que muda são só os nomes dos deuses, né? Que antes era Baal, Astarote, Mamon, Moloque. Hoje em dia, de uma maneira muito sutil e às vezes muito subliminar, né? Esses deuses eles são inseridos principalmente através da mídia, né? Através das redes sociais, de outras maneiras. E as pessoas deixam de amar e buscar o Senhor na sua soberania e começam a idolatrar outras coisas e a servir outras coisas, né? E que coisas que, num primeiro momento, são lícitas, mas que quando a pessoa vai se envolvendo, ela automaticamente ela deixa de servir o Senhor e passa a buscar somente aquilo. Então, pode ser um trabalho, pode ser uma carreira profissional, pode ser uns estudos, pode ser a busca pelo corpo perfeito através de esportes, né? Tudo aquilo que vai tirar a primazia de Deus da sua vida. E isso, por muitas vezes, quando a pessoa decide, ela escolhe por esse caminho, ela acaba entrando em encruzilhadas que ela não consegue sair sozinha. E isso, às vezes, por várias vezes, leva à morte espiritual da pessoa. E voltando ao texto, né, nós percebemos que o Senhor, quando ele diz que amar ao Senhor de todo o coração, é uma escolha que você faz. Então, a nossa vida, ela é simplesmente o resultado das escolhas que a gente fez durante ela, né? Então, se a gente entra num supermercado e lá a gente tem uma lata de doce de leite e um prato de saladas, a gente tem o poder de escolha. Por mais que aquele doce de leite vai me trazer um prazer maior, eu sei que a minha escolha deveria ser a salada. E assim em todos os aspectos da nossa vida. Então eu gostaria de chamar todo mundo que está assistindo que refletisse acerca de qual é a porcentagem, qual é a amplitude que você tem de Deus na sua vida, né? Quanto você tem amado a Deus de verdade? Quando você olha para a sua vida, a sua constância, a intensidade que você busca o Senhor, isso vem aumentado ao longo dos anos ou vem regredido? Você anseia estar na presença dele, estar servindo ele? Você ama estar falando sobre ele com as pessoas, contando suas experiências, contando suas experiências particulares com o Senhor? Você está preparada para se posicionar contra esse século, contra esse sistema que dita diretrizes que são completamente opostas ao que a palavra de Deus diz? Porque se sim, o Senhor sim tem estado em primazia na sua vida. Caso contrário, você tem que reavaliar. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção nesse versículo é com relação que o Senhor ele espera que nós o amemos em todas as esferas da nossa vida e intensamente, né? No texto que eu li, o Senhor diz: devemos amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças. Não somente parcialmente, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Deus espera que o nosso amor, assim como Ele tem um amor por nós sem reservas, que o nosso amor por Ele também seja totalmente sem reservas, né? Que a gente viva
buscando todos os dias, em tudo que a gente faz, a vontade soberana do Pai. E refletindo sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li, que é bem conhecido aqui, que chama The Five Languages of Love, e do Gary Chapman. Eu acho que no Brasil chama Cinco Linguagens do Amor. Tem ele até no YouTube, em áudio. Se alguém quiser depois ouvir, eu super recomendo ele. E ele fala sobre as 5 linguagens de amor do ser humano. Né? Que o ser humano ele tem uma linguagem de amor e ele entende que ele é amado por alguém se aquela pessoa demonstrar aquela linguagem para ele, né? Que são palavras de afirmação, atos de serviço, tempos de qualidade, toque físico e receber presentes. Cada um tem uma que sobressai, mas normalmente tem duas. E depois que eu li esse livro, eu me fiz uma pergunta e eu comecei a refletir que como é importante reconhecer que pessoas são diferentes e elas se sentem amadas de formas diferentes. E quando não há uma conjunção nessa linguagem, quando não há uma comunicação nessa linguagem, quando a maneira como eu expresso amor, a pessoa que eu estou expressando, ela não reconhece que aquilo é amor, causa um monte de problema. Então começa a surgir sentimentos de dúvida, sentimentos de inferioridade, crises em geral nos relacionamentos, até quebras de aliança, porque não há uma comunicação efetiva. A pessoa ela não consegue comunicar a mesma língua de amor. E pensando sobre isso, e lembrando desse versículo, amarás teu Deus, eu me preocupei com a seguinte coisa. Será que eu, Letícia, estou comunicando a Deus que eu amo? E qual é a linguagem de amor de Deus? Então, automaticamente me veio o versículo de João 14, 21, que diz: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Ou seja, o Senhor, ele entende que nós o amamos de verdade a partir do momento que a gente obedece o que ele manda a gente fazer. A partir do momento que a gente o agrada com as nossas atitudes, a partir do momento que a gente não vai contra aquilo que ele nos orientou na palavra de Deus. E quando eu analiso, né, rapidamente, né, todos os pontos que ele citou, né, eu vou chegar até na alma. Então a gente começa pelo coração, né? O nosso coração é aquilo que envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A nossa raiva, o nosso ciúme, o nosso ódio. Então a gente tem que estar constantemente investigando o que está no nosso coração. Será que dentro, na esfera coração, será que nós estamos amando o Senhor com todo o coração? Ou será que tem algum sentimento no nosso coração que está desagradando o Senhor? Então, quando a gente analisa isso, a gente questiona algumas coisas, né? A gente se questiona, será que encontramos prazer ou alegria quando a gente vai a uma praia ou vai numa natureza e a gente contempla a natureza que Deus fez? A gente se alegra com a criação? Será que a gente se sente motivado em servir a Deus? A gente serve a Deus com deleite, seja do ministério que a gente esteja fazendo, seja dentro de uma igreja, seja fora de uma igreja como um profissional. Mas você, como profissional ou dentro da igreja, você tem deleite de, no seu dia a dia, poder servir ao Senhor? Você fica, por um outro lado, com nojo do pecado, averso a tudo que desagrada ao Senhor? Se sim, se o seu coração está respaldado nessas coisas, sim, você ama o Senhor de todo o coração. Caso contrário, se tem ódio, se tem discórdia, se tem sentimento faccioso dentro do seu coração, tire ele. Porque dessa maneira você está mostrando para Deus que você não ama. Segundo ponto, a mente, né? A nossa mente é tudo que envolve a nossa capacidade intelectual, nossos pensamentos, nosso entendimento, nossa inteligência. Né? Então, a partir do momento, tudo que você usa, o seu intelecto, a sua mente, deve estar para glorificar o nome do Senhor. Né? Então, Paulo,
ele escreve que nós devemos levar cativos todos os pensamentos. Então a gente tem que analisar. Do que a gente tem ocupado a nossa mente? Quais são os pensamentos que tem na nossa mente? Em viver as coisas e os prazeres desse mundo, ou viver a perfeita e agradável vontade de Deus? Então, quando a gente leva cativo, né, quando um policial pega uma pessoa que está sendo acusada de algo e leva ele cativo, ele vai levar ele cativo para averiguar aquela pessoa. Da mesma forma, nós temos que averiguar os nossos pensamentos, porque nós vamos pensar várias coisas. Nós vamos pensar coisas boas e nós vamos pensar coisas ruins. É natural do ser humano isso. Só que quando Paulo diz que a gente deve levar cativo, é que a gente deve estar julgando esse nosso pensamento. Será que esse pensamento é de Deus? Será que esse pensamento não é de Deus? E em Romanos 8, ajuda a gente a fazer essa análise, né? A gente julgar esses nossos pensamentos, né? Então ele diz, é puro. Se é puro, ok, pense nele. É amável, ok, então esse pensamento ele é pautável pela palavra. É nobre, é santo, é digno de louvor. Se não se enquadrar dentro dessas cinco características, são os sentimentos que a gente literalmente deve estar abortando das nossas vidas. Porque não está trazendo a primazia de Deus, né, dentro da nossa mente. Então, os pensamentos que nós decidimos deixar entrar no nosso coração é aquilo que vai resultar na saúde da nossa mente e como Deus vai enxergar que a nossa mente está totalmente ligada e amando Ele, né? Que nós estamos amando Ele com todo o nosso coração. Então, toda a nossa mente. Então, a partir do momento que a gente identifica, né, um pensamento em nós que é inapropriado, que o Senhor está repreendendo, a gente o rejeita e a gente não deixa aquilo internalizar. Se eu estiver indo muito rápido, você fala, Tainara? Não, tá ótimo. E o terceiro aspecto é a força, né? A força é tudo que nós conquistamos com a nossa força física. Seja no nosso trabalho, seja a nossa determinação, seja, de uma maneira geral, é a maneira que nós usamos o nosso corpo como instrumento de Deus. Né? Quando a gente enxerga que o nosso corpo é um instrumento de Deus, é um instrumento que pode chegar a lugares, é um instrumento que pode comunicar uma mensagem, a gente tem o cuidado de exercer ele de uma maneira diferente, que não vai trazer escândalo, que vai glorificar o Senhor através, né, do nosso corpo, através da nossa força. Então, a gente tem que analisar. Será que a gente tem cuidado desse instrumento de Deus? Será que a gente tem trabalhado a nossa força em prol do reino de Deus ou em prol de outras coisas? Você demonstra, né, através do seu corpo físico, através da sua força, o seu louvor, a sua adoração. E então a gente tem que reavaliar, né? Tudo isso. A gente tem que reavaliar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente e ver se tem alguma coisa nas nossas vidas que precisa ser melhorada, transformada ou trabalhada. E agora nós chegamos na alma, que é o objeto do assunto de hoje, né? Então, a alma, ela tem a ver com a nossa personalidade, né? Com o nosso jeito de ser, a maneira como eu me vejo, né? Como eu acredito que eu sou e o que eu acredito do que as pessoas falam ao meu respeito, né? E qual a importância que eu dou, né, a esses rótulos e as críticas que as pessoas põem em mim, né? As críticas que as pessoas põem em nós, né? E isso abrange uma esfera muito grande, né? Isso abrange primeiramente a esfera familiar, né? O que os meus pais falam de mim? O que os meus avós falavam a meu respeito? Né? O que o meu marido fala que eu sou? Né? O que o meu chefe fala, pensa de mim? Né? Então, o que a comunidade a quem estou inserida dita o que eu devo ser. Então, tudo isso bombardeia a nossa alma
muito intensamente, todos os dias. E é desse lugar que nascem as almas feridas, as almas doentes, que começam a ver os complexos de inferioridade, problemas, doenças psicossomáticas, ansiedade, crise de pânico, porque dependendo da maneira como a pessoa recebeu aquela palavra e internalizou ela vai ficar saudável ou doente. Ela vai acreditar naquilo ou não. Então, quando a gente sabe verdadeiramente quem a gente é em Deus, a gente automaticamente a gente rejeita essas palavras. O problema é que quando a gente não tem maturidade espiritual suficiente para isso, a gente não consegue filtrar, né? E literalmente a gente precisa colocar um filtro, né, nas coisas que chegam até nós, principalmente as coisas que não são nos ditas. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, as coisas ruins também podem entrar pelo ouvir. E principalmente quando são pessoas de autoridade na nossa vida, né? Um pai, uma mãe, né? Um parente, um esposo, um chefe, um professor, né? Pessoas de autoridade em geral, as palavras que são direcionadas a nós têm um peso muito grande, né? Sim, E se eu ouço uma crítica ou um rótulo, e aquilo. Eu sempre digo isso, que uma palavra ela é uma semente e um pensamento é um broto. Então depende até onde você vai deixar essa árvore crescer. Porque ela tem um ciclo, né? Ela é uma semente, da semente ela vira um broto, do broto ela vira uma árvore, da árvore ela dá frutos. E esses frutos, eles tendem a, a, a reproduzir em outras pessoas, né? Uma pessoa machucada, ela tende a machucar justamente por isso. Porque o machucar da pessoa machucada é os frutos que aquela semente lá atrás produziu. sim. Então, quando a gente reconhece que aquela semente pode virar uma árvore, que vai virar frutos, que vai reproduzir em outras sementes, a gente consegue fechar ela, a gente consegue barrar ela. Então, quando a gente entende, né, que o que Deus entende sobre nós, quais são as expectativas que Deus tem conosco, o que Ele sabe ao nosso respeito, a gente começa a rejeitar tudo aquilo que vem em contrário àquilo que Ele está dizendo. Então, tudo que não vem do Senhor, Ele passa a não ter influência e passa a não ter autoridade sobre a nossa vida, né? Então, o que a palavra de Deus diz? Eu separei alguns versículos, né? Em Gênesis, no capítulo 1, diz que nós somos uma obra de Deus, feita à imagem e semelhança dele, né? Que nós somos criadas de maneira especial, né? Que nós somos filhas amadas por Deus. Isso tudo é o que a palavra diz. Nós somos conhecidas por Deus, criadas com um propósito, né? A palavra diz que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. A palavra diz que somos luz do mundo, nós somos sal da terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Enfim, né? A palavra diz que onde a gente coloca a mão prospera e onde a gente pisa é um lugar abençoado, né? A palavra também diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E se nós amamos o Senhor, se a gente tem essa certeza que a gente ama o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, Paulo, em Romanos 12, ele sugere que a gente faça a renovação da nossa mente. E essa renovação ela deve ser feita todos os dias, porque o inimigo ele é sujo. Ele sabe exatamente aquele dreno, né? Aquele ralo que ele toca na nossa vida espiritual e tudo se esvazia. Porque todas nós temos um muro baixo. Todas nós temos uma área de vulnerabilidade, né? Seja através de coisas que vivemos no passado, seja através da nossa personalidade. E o importante é a gente identificar esse muro baixo e ficar atenta, né? Porque se você sabe que o inimigo te toca naquela área, a partir do momento que ele te toca naquela área, você começa a esfriar na presença de Deus, então você tem que travar aquela área,
e se posicionar de forma que aquilo não te atinja mais. E é tão real essa influência e esse poder que as palavras das pessoas têm na nossa vida, que eu assisti um filme com as minhas filhas outro dia, e Deus ministrou muito fortemente no meu coração. O filme não tinha nada a ver, é um filme de comédia, mas como Deus falou comigo. O nome do filme é Clique. E nesse filme mostra um arquiteto que ele buscava ansiosamente ser um homem bem-sucedido. E porque ele achava que se ele fosse bem-sucedido, ele ia ganhar uma promoção e ele ia ser o bam, bam, porque era isso que o mundo mostrava, né? É o que a mídia mostra, que a gente tem que ser bem-sucedido para a gente ter muito dinheiro, para a gente ser feliz, né? É. E ele buscava ansiosamente ser um homem bem-sucedido, né? E um dia ele chega na casa dele e ele tenta ligar a televisão e tem vários controles remotos e ele começa... Já assistiu, né? Já. E ele começa a apertar os controles e nenhum funciona, então ele decide ir comprar um controle universal. E ele acha um cientista doido lá na loja e esse cientista dá um controle. Quando ele chega em casa, ele percebe que o controle, ele controlava a vida dele, né? Então, quando ele estava passando por situações que ele estava tão focado no trabalho dele, tão focado, que se a mulher dele chamasse ele para tomar um café, ele ia lá no botão de ir para frente, lá para andar rápido, apertava rápido para tomar café com a mulher dele rápido e voltar para o trabalho. Se o filho dele chamasse ele para brincar, ele fazia a mesma coisa. Ele apertava o botão para ir rápido, para brincar rápido e voltar para o trabalho, que ele estava focado naquilo. Então ele não estava vivendo nada. Ele estava sempre vivendo o futuro, né? Tipo assim, eu tenho que viver isso rápido para isso acabar, para eu voltar para o que é Uhum. importante para mim. Porque o que era importante para ele era o trabalho, era a promoção que ele tanto almejava, né? E no final, e nisso a vida dele vai passando. E assim, ele parava coisas, né? A hora que a mulher dele estava falando, ele colocava ela no mute, né? E às vezes até no momento íntimo dos dois, ele acelerava. Tipo assim, porque ele não queria viver aquilo, ele queria viver o trabalho dele. E o filme vai passando e ele se vê depois uma pessoa de idade e que não viveu. Os filhos dele já nem o reconhecem como pai. O pai dele já morreu e ele nem aproveitou o pai dele. Ele perdeu a esposa dele, ele tinha uma esposa linda e ele não deu valor porque ele estava bombardeado de rótulos e pensamentos e expectativas do mundo e ele deixou de viver o que Deus tinha de mais precioso para ele, que era a família dele, que era a casa dele, né? E quantos de nós às vezes fazemos isso, né? Aqui principalmente, né? Aqui as pessoas chegam aqui, se elas não vigiarem, elas se envolvem tanto com o trabalho, porque aqui tem trabalho de dia, de tarde, de noite, e que ela só pensa nisso, né? Ela só pensa no trabalho, a mente dela está condicionada ao dólar, está condicionada ao ganhar o É. dinheiro, né? Então ela só pensa nisso. E automaticamente, né? Isso acontece muito com os cristãos que vêm para cá, que se perdem no meio do caminho, né? Que saem, que às vezes pedem para o Senhor, você me dá uma oportunidade, quero ir para os Estados Unidos, e chega aqui, eles se perdem. Quem vai E para ir para trabalhar em busca de dinheiro, né, pastora? E aí chega e vê que, isso. né, as pessoas vão para aí com a visão de que é mais fácil e tudo, e aí quando começa, quer sempre mais, 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 e aí começa a empolgar, Uhum. né, e aí quer só o dinheiro. E isso fica deslumbrado, na verdade, É. né? Com a facilidade de consumo, né? E tudo. Então, se a pessoa sabe assim, não, se eu trabalhar 8 horas eu vou ganhar tanto, se eu trabalhar 12 eu vou ganhar tanto, então deixa eu meter a cara no serviço, deixa eu ganhar. Então, o que acontece? O trabalho passa a ser o Deus. O trabalho passa a ser o Deus da pessoa. A pessoa, ela tá envolvida somente com as coisas do trabalho. E ela se perde nisso. E quando ela se perde, dificilmente ela consegue voltar atrás. Ela precisa de alguém lá
e meio que dar uma sacolejada nela e ela voltar, né? Mas é isso. Então, então, o que eu queria trazer com isso tudo é que a gente tem que estar avaliando o que realmente é importante nas nossas vidas. Que tipo de sentimento Deus quer que eu tenha no meu coração? Que tipo de pensamento Ele quer que eu tenha na minha alma, na minha alma, na minha mente? O que Ele quer? Que tipo de personalidade? Que tipo de caráter que Ele quer que eu tenha? E que tipo de trabalho Ele quer que eu exerça? O que Deus quer de mim? Né? E quando a gente faz as escolhas certas, né? Quando a gente, como eu disse o exemplo do supermercado, né? Quando a gente escolhe, né, a salada, porque ela vai surgir um efeito mais saudável no nosso corpo do que uma lata de doce de leite, a gente está fazendo uma escolha, né? E, e tem um dos versículos assim que eu mais gosto e o que eu respaldo a minha vida nele é Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Então aí volta a questão da obediência, né? A partir do momento que você obedece todos esses preceitos, e lembrando que para obedecer você precisa conhecer, porque a minha palavra mesmo diz, né, que o povo perece por não conhecer, né, as escrituras e nem o poder de Deus. Então, gente, é Bíblia. O negócio é Bíblia. Se a gente não conhece, a gente erra mesmo, porque a gente erra na ignorância. Só que nós vamos ser responsabilizados pelos nossos erros, porque as nossas escolhas têm consequências, né? Então, não que, logicamente, né, nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. Não, não é essa a nossa realidade, né? O próprio Jesus nos advertiu que nós teríamos tribulações, nós teríamos momentos difíceis, mas que era para a gente, né, se posicionar e ser firme até o fim. Porque se ele venceu, nós também venceríamos, né? E que quando a gente tem essa noção e a gente consegue ultrapassar a nossa mente humana, que é muito limitada, e começa a enxergar as coisas pela perspectiva de Deus, e entende esse versículo no profundo, que quando o Senhor diz que todas as coisas cooperam juntamente, ele não disse todas as coisas boas, mas isso quer dizer todas as coisas, né? As coisas boas, as coisas ruins, as portas abertas, as portas fechadas, né? Os caminhos abertos, os caminhos mais impetuosos, aqueles caminhos mais difíceis. Tudo isso, por mais que a gente não tenha compreensão, porque a nossa mente é muito vã, a nossa inteligência é muito vã. A gente não consegue compreender a magnitude dos pensamentos do Senhor. Mas quando a gente entende que em tudo há uma permissão, a gente começa a ver as coisas por um outro ângulo. E a gente sabe que até as coisas ruins que acontecem com a gente no nosso dia a dia, né, as nossas percas, né, os nossos desafortúnios, né, as nossas tristezas, existe um propósito ali na frente, né? Às vezes o Senhor vai revelar o propósito, às vezes não vai. Mas a gente sabe, a gente tem a confiança plena, né? Que o Senhor está no controle das nossas vidas e que a partir do momento que a gente escolhe amá-lo e obedecê-lo, as coisas vão trabalhar de maneira que nos conduza ao centro da vontade dele. E estar no centro da vontade dele deve ser o que a gente mais anseia. O que a gente mais busca deve ser estar no centro da vontade dele. Porque a partir do momento que você tenta fugir um pouquinho, as coisas todas bagunçam, né? E prestar bastante atenção, né? No que a gente ouve, né? Eu até ministrei outro dia sobre isso. Qual a voz que te governa? Né? Porque a voz que você escuta, ela tem poderes. Ela tem poderes de te dar a vida, ou ela tem poder de te levar à morte. Ela tem poder de te dar a salvação, ou ela tem poder de te levar à perdição. Então a gente tem que prestar atenção. Qual é a voz que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo a voz do mundo? A gente está ouvindo a voz dos outros? Ou a gente está ouvindo a voz da nossa alma manhosa, que se vitimiza, né? Que quer ser dengada o tempo todo? Ou a gente está ouvindo a voz de Deus, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter.
e analisar se aconteceu algo na nossa vida, né? Algum trauma, algum abuso, alguma situação no nosso passado, alguma situação que a gente viveu nos nossos ambientes de comunidade, né? No caso, igreja, trabalho, escola. Se tem algo que foi lançado, né, sobre as nossas vidas, que vai contra o que Deus tem para nós, que vai contra o projeto que Ele designou para cada um de nós, que a gente volte, que a gente reconheça que aquela palavra não é direcionada a nós, que diante do Senhor ela não tem autoridade sobre as nossas vidas e que ela não deve ter influência no nosso futuro. Então a gente volta e toda aquela palavra que foi lançada, que era uma semente, que virou um brotinho, que foi alimentada às vezes também por outras críticas, outros rótulos, outros abusos, e que se tornou uma árvore, que ela nesse momento, em nome de Jesus, seja cortada pela raiz e tudo seja tirado, porque uma pessoa que carrega traumas, ela tende a reproduzir os mesmos traumas em outras pessoas, né? Ela sangra aquela ferida em outras pessoas, né? E quando a gente passa a reconhecer que as nossas atitudes com as pessoas refletem as atitudes de pessoas lá atrás conosco, a gente passa a repreender elas, porque a gente lembra que aquilo não foi bom, né? Então, se você, por exemplo, sofreu um abuso verbal por um patrão, né? E te chamou de incompetente, te chamou que você não sabe fazer nada. Você automaticamente, a partir do momento que você tiver um nível talvez um pouco superior, ser um chefe, um supervisor, você vai tender a fazer isso com o seu subordinado. Por quê? Porque aquele sentimento, aquela palavra, ela automaticamente ela está dando frutos e os frutos dela são ruins, né? Os frutos dela são maus. E aquela pessoa, se ela não conseguir administrar aquilo bem, automaticamente ela vai fazer com outra pessoa, fazer com outra pessoa. E quando a gente olha, a gente vai ter um pomar de frutos ruins, né? Um mundo de almas doentes, um mundo de almas que precisam de cura, né? Porque o fruto ele se reproduz de acordo com a sua semente. Se a gente planta sementes boas, naturalmente a gente vai colher frutos bons. Se a gente planta sementes ruins, naturalmente a gente vai colher frutos ruins. Então que a gente tem esse entendimento e esse discernimento que vem do próprio Espírito Santo de Deus de repreender, né? Às vezes as pessoas, porque e lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Porque o que age nas pessoas não são elas muitas vezes, elas às vezes por um momento de brecha, por um momento de fraqueza, elas são usadas, né, para atacar. E como eu disse, o inimigo ele é muito astuto, né? E ele está ao derredor tentando descobrir qual é a nossa área de vulnerabilidade. E ele vai usar alguém para te tocar naquela área que te feriu lá atrás. E aquilo vai se repetir, e aquilo vai se repetir. Às vezes acontece em relacionamentos conjugais, né? O marido libera uma palavra contra a esposa e aquilo vai disseminando nela e quando ela menos percebe, ela está tratando os filhos daquela maneira que o marido estava tratando, né? E os filhos crescem com aquilo e se aquilo não for administrado bem, se reproduz novamente num relacionamento conjugal que se relaciona, e mais uma vez sobre os filhos dos filhos. Então é onde a gente precisa reconhecer e saber o que Deus diz a meu respeito. Quais são os planos de Deus para mim? O que Deus designou quando eu estava dentro do útero da minha mãe? E a partir do momento que você sabe quem você é em Deus, você não deixa que ninguém te rotule diferente. Você não deixa que nada que não venha do Senhor tenha influência ou autoridade sobre a sua vida. E é isso. Você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria contar uma experiência na hora que a senhora falou, né? Tava falando de
eu passei por uma experiência dessa, né? Há um tempo atrás, eu sempre gosto de estar contando experiências minhas. Que eu brinco que eu falo assim, gente, quando eu for contar meu testemunho, quando eu for dar meu testemunho, eu vou ter tanta coisa para me contar. Isso é bom, porque o Não, eu tenho testemunho coisa edifica muito. demais. Teve uma vez que o jeito, né, da minha mãe aqui em casa, pelo jeito que ela foi, né, criada, o pai dela sempre foi aquela pessoa, essas pessoas, né, muito antigas, então eles foram muito, essas pessoas mais, digamos, ignorantes de si. Sim. E aí ela é desse jeito, é o jeito dela. E aí ela é desse jeito. Quando ela vai falar, ela é muito direta. E aí eu sempre falava, nossa, mãe, mas você é muito assim. Então, quando eu era adolescente, eu falava, nossa, mãe, mas você fala desse jeito. Sempre fui muito sensível. Uhum. E aí eu tive meu filho, eu engravidei com 15 anos. E aí uma vez eu fui, falei muito grosseiro com ele. E aí ela foi, me chamou a atenção, falou assim, olha como que você tá falando com ele. Igual eu, aí eu fui e falei assim, mas é a forma que eu aprendi. Aí ela foi e falou assim, pelo visto você gostou, porque você tá falando da mesma forma. E aí isso me chamou muita atenção. E aí eu falei assim, não, eu preciso de mudar, porque eu não gostei. Eu Sim. não gostei da forma que, né? E isso eu procuro, na mesma, no dia que ela me chamou a atenção para isso, eu falei, não, eu preciso de mudar. E a forma de que eu trato ele hoje é totalmente diferente. É muito diferente como ela, né, me trata até hoje, porque é o jeito dela. E algumas vezes, muito raramente, sai, né? Às vezes eu sou muito grossa, mas na mesma hora eu falo com ele, meu filho me desculpa e tudo, mas teve uma vez que aconteceu a mesma coisa. Eu fui grossa com ele, e aí ele foi, passou um tempo, ele fez a mesma coisa. E aí eu fui, falei com ele, falei assim, meu filho, olha como que você tá falando. Aí ele falou assim, mas é o jeito que você fala comigo. Uhum. E aí foi muito engraçado porque eu repeti a fala dela. Eu falei com ele assim, mas pelo visto você gostou. E aí, Uau. quando eu fiz isso, aí eu fui e falei assim, gente, é a mesma coisa que a minha mãe fez. Aí eu fui, sentei e conversei com ele, fui conversando, fui conversando. Aí, né, eu fui pedir desculpa e ele também pediu desculpa e fui conversei. E isso foi assim, foi um momento de descuido, porque eu não sou assim com ele. Mas foi muito. Mas Falei, você gente, repreendeu na hora, né? na E hora. cortou o ciclo. Porque o importante é cortar esse ciclo de semente, broto e árvore e fruto. O importante é cortar. Então a gente tem, por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve se analisar a todo tempo, né? A gente deve vasculhar os nossos sentimentos, vasculhar a nossa mente, a nossa alma e ver se tem algo ali dentro de nós que não agrada ao Senhor, que está trazendo dor a alguém, né, que está prejudicando alguém, que vai virar um ciclo, porque o que você acabou de falar ia virar um ciclo vicioso. Porque a sua mãe fez com você, você ia fazer com seu filho ia fazer com o filho dele, ia É, fazer com o filho dele. E todo mundo ia repetir, mas pelo jeito você gostou. E é, aí todo mundo ia repetir isso. Mas o importante é a gente reconhecer, sabe, Nara? A gente reconhecer que aquela área a gente precisa de mudança. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos debilidades, mas que a gente deve buscar sempre estar nos aprimorando. Sempre buscar, tipo, o que que Deus quer de mim nessa área? Em como eu posso ser melhor? Como eu posso ser uma mãe melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser uma serva de Deus melhor? Como eu posso ser uma profissional melhor? Como eu posso ser uma colega de trabalho melhor, né? Porque, e não reproduzir coisas que antes nos machucou, né? E isso é muito real comigo, até na minha vida como pastora. Porque eu nunca na minha vida imaginei ser pastora, ser consagrada pastora, e quando eu analiso coisas que eu vivi no passado, eu reconheço coisas que eu não gostaria de fazer com ninguém.
coisas que eu vivi lá atrás, que pastores fizeram comigo, né? Então eu guardei aquilo como ensinamento, porque como eu disse, Deus ele é tão perfeito, ele sabe, e na presciência dele, ele sabe exatamente o que a gente vai viver, então ele meio que treina a gente, sabe? Ele apresenta situações como um treinamento e pra gente, aí a gente, mais uma vez a gente escolhe, ou a gente escolhe ser igual e pagar do mesmo jeito que a gente aprendeu, ou a gente pega aquela parte de, não, eu não quero, esse exemplo eu não quero seguir. Eu não quero ser desse jeito. Né? Eu quero ser assim, porque é assim que a vontade de Deus é. Né? A vontade de Deus é que eu seja amável, a vontade de Deus é que eu seja educada, a vontade de Deus é que eu seja longânima, que eu demonstre amor, que eu tenha paciência. Logicamente que isso é um trabalho, é um exercício, né? Todos os dias a gente vai aprimorando uma área, né? A gente aprimora no amor, a gente aprimora na paciência. E quando a gente estuda, né, sobre o fruto do Espírito, e é tão importante porque o Senhor, ele nos ama tanto que ele permite situações para ter certeza que a gente está bem naquilo. Então ele nos ensina, é igual uma escola mesmo, né? A gente está ali na escola estudando ciências. Vamos supor que a gente está estudando botânica. Aí a professora dá aula sobre botânica e a gente vai fazer a prova sobre botânica. Se a gente não prestou atenção no que a professora falou, a gente vai tirar zero na prova e a gente vai ter que repetir. Agora, o Senhor ele é tão cuidadoso conosco que ele nos ensina e ele nos dá o teste. Então, a gente vai ouvir uma palavra hoje, por exemplo, e o Senhor vai permitir uma situação para testar, provar, literalmente, se você entendeu aquela mensagem. Então, se ele te diz, olha, você tem que trabalhar mais na sua paciência, ele vai te colocar numa situação para você perder a paciência. Porque senão não é teste, né? Quando ele pede, quando ele quer testar o seu amor, ele vai te colocar numa situação de uma pessoa que não tem amor por você. De uma pessoa que fala mal de você. De uma pessoa que te traiu. E ele vai te colocar perto daquela pessoa para ver se você vai demonstrar o amor. Né? E longanimidade, a mesma coisa. Né? Domínio próprio. Ah, não. Então você reconhece então que você precisa ter mais domínio próprio. Então ele vai te colocar numa situação que alguém vai pisar no seu calo, que alguém vai tentar te tirar do sério, para ele realmente ver se você entendeu o que é domínio próprio, né? Então o Senhor, o amor dele por nós é tão grande que ele vai nos colocar em situações para literalmente nos provar como prova o ouro, né? Porque ele tem que tirar toda parte ruim da gente, toda a escória, né? Então o ouro é colocado no fogo ali com o objetivo de toda aquela escória, né? Toda aquela sujeira sair, para que ele possa reluzir, né? Para que ele possa brilhar, para que ele possa espelhar, né? E o objetivo dele espelhar é que a gente venha espelhar, né? O Senhor, né? Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos dizem muito a nosso respeito, né? Eu sempre digo isso, que nós somos reconhecidos pelos frutos que a gente produz, não pelos frutos que a gente fala que tem, né? Então, assim, eu posso falar que eu sou evangélica, que eu sou cristã, que eu oro, que eu jejuo, que eu tenho vida no altar, mas eu vou, bato num carro e saio fugida. Ou eu entro numa loja e compro algo sem pagar, ou eu dou calote em alguém, ou eu falo mentira para alguém, ou eu junto com uma irmãzinha ou outra e vou fofocar sobre a vida de alguém. Então, é o que a palavra diz, né? Se nós somos dele, nós temos que andar como ele andou, né? E parar esse ciclo vicioso de machucados que machucam, né? E trazer cura, né? E às vezes uma situação que você passou, e nada, uma situação que eu passei, ou qualquer uma que está ouvindo já passou, é difícil. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que você menos esperava, para você dar uma palavra para aquela pessoa, olha, passei por isso, porque Deus dá autoridade para a gente, né? Às vezes você passou por um abuso sexual, às vezes você passou por uma situação muito difícil, e Deus vai te colocar perto de uma pessoa que também passou por aquilo, né? Mas como Ele já te treinou e Ele já te colocou numa posição de cura,
né? Você pode liberar a cura sobre aquela pessoa. Olha, vivi isso. Sim. Realmente é muito difícil. Realmente eu me senti assim. Realmente eu tive que viver, passar por esse caminho. Mas olha, o Senhor me restaurou. O Senhor me curou. Eu tô liberta, né? Então, Você tem o Senhor, autoridade ele para falar. você tem autoridade. E às vezes a autoridade que você tem numa área, eu não tenho. Às vezes a autoridade que eu tenho numa área, você não tem. É por isso que o corpo de Cristo é tão lindo, né? Que somos membros diferentes, temos background diferente, né? Histórias de vida diferentes, né? E o Senhor nos treinou para isso, né? Eu falo que Deus é tão perfeito. Como eu disse, eu nunca pensei em vir para cá. E quando eu fui fazer vestibular no Brasil, eu queria fazer odonto. Só que a nota do odonto era muito alta, né? Então eu falei assim, não vou fazer odonto não, vou fazer outra coisa. E fui e fiz letras. E a nota que eu passei para letras, você passava para odonto. Mas o plano do Senhor é tão lindo. E eu vejo assim, como o Senhor me preparou para estar aqui, né? E eu fiz letras. E fazendo letras, eu aprendi inglês, né? E diante de tudo, né? A forma como eu vim para cá foi muito sobrenatural, né? Assim, quando eu conto, quase ninguém acredita. Eu já vim para cá com um documento. Meu pai ganhou numa loteria o Green Card, e eu vim através desse programa, uma coisa que eu nunca imaginei. E quando eu cheguei aqui, aí no Brasil, eu trabalhei na Caixa Econômica, daquele Posso Ajudar, sabe? Uhum. Trabalhei no Customer Service da Avon, todos. E quando eu olho, eu vejo que Deus me preparou em tudo. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em várias coisas, em tudo que você imaginar. Mas quando eu tinha uns 6 meses que eu estava aqui, meu pai sempre foi assim, um grande incentivador na minha vida. Ele falou, aplica para trabalhar no banco, você trabalhou no banco no Brasil e tal. Eu apliquei para trabalhar no Bank of America. Eu não falava, assim, inglês direito, eu não conhecia o dinheiro. E eu falava assim pro meu pai, falava assim, pai, eu não vou conseguir, porque é muito difícil, né? Como que eu vou conseguir? Eu nem falo inglês muito, eu não conheço nem o dinheiro. E eu falava, e eu passava das entrevistas, eu passava da entrevista de grupo, eu passava da outra entrevista, eu passava, eu falava assim, não, pai, agora eu não vou passar. E eu passava até que eu consegui o trabalho. E eu vejo que, mas por que que eu consegui o trabalho? Primeiro, porque eu tinha uma experiência de banco. E segundo, porque eu falava português. Porque eles precisavam de alguém que falasse português. Então, eu vejo como os planos de Deus são grandiosos, né? A própria palavra de Deus diz, né, que os planos do Senhor são muito mais altos. Às vezes, uma situação que você vive hoje, que nem é tão prazerosa para você, né? Um meio que você convive, um trabalho que você tem, uma obrigação que você tem que fazer, que não está dentro daquilo que você estava gostando de fazer, é Deus te preparando para algo muito maior que você nem tem noção. Porque eu sou uma prova disso, sabe? O que Deus fez e faz na minha vida, eu não tenho palavras, porque nem eu acredito. E eu vejo que é tudo muito arquitetado. É tudo muito planejado por Deus, muito antes daquilo acontecer, né? Mas o segredo de tudo é realmente você andar buscando obedecer ao Senhor, né? E ter o temor de não ir contra o que Ele quer, né? Em pequenas coisas. Quando você abre mão do seu livre-arbítrio que Ele nos concedeu, quando você abre mão do seu livre-arbítrio para viver o que Deus realmente tem para você, as coisas mudam. Às vezes, coisas simples. Você vai comprar uma roupa. Oh, Deus, que roupa quer que eu compre? Essa aqui ou essa? Fala comigo, Deus, me mostra. Às vezes, através daquela roupa, você vai chamar a atenção de alguém que vai vir até você, que vai perguntar algo para você, e você vai poder falar um pouco de Jesus para aquela pessoa. Então, quando você abre mão disso, Deus entra e faz coisas sobrenaturais. E, Nara, se eu ficar contando aqui meus testemunhos, nós vamos acabar nunca, sabe? Mas porque eu realmente sou apaixonada pelo que Deus faz, pelo que Deus fez na minha vida pessoal, né? Na minha vida ministerial. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Então vamos orar. Então Ah, vamos. pode finalizar, pode orar pra gente. Tá bom. Amém. Pai, neste momento eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio, engrandecer o teu nome, Pai.
E peço que o Senhor toque, Senhor, em cada mulher que está ouvindo essa live. E revele a elas, Senhor, áreas na vida delas que precisam de mudança, áreas que elas precisam abrir mão, áreas que elas precisam renunciar em prol do Teu nome, Pai. Para Te amar, Pai, em plenitude, em todas as áreas da vida dela, com intensidade, verdadeiramente, de forma genuína. Revele a elas, Senhor, as áreas que não têm serventia para o Teu reino. Coisas, Senhor, no caráter, na personalidade, nas emoções, aquilo, Pai, que não presta para Ti, aquilo que não tem serventia na Tua obra, no propósito que o Senhor tem designado para cada uma delas. Fortalece, Senhor, as áreas de vulnerabilidade delas, os muros baixos. Revele para elas as áreas que elas precisam estar melhorando, Pai. Fortalece elas com o Teu Espírito. Renova as forças das que estão cansadas. Abre os olhos, Senhor, daquelas que não conseguem ver. Abre os ouvidos daquelas que não têm entendimento, Pai. E confirma a Tua palavra no coração de cada uma delas. Para que elas Te busquem cada vez com mais intensidade. Para que elas busquem viver a Tua vontade e estar no centro da Tua vontade todos os dias da vida dela. Peço que o Senhor guarde as famílias, peço que o Senhor guarde os filhos, peço que o Senhor guarde também, Pai, a vida profissional, a saúde, e que elas sejam um instrumento Teu, dentro e fora da igreja. Que elas sejam luz para esse mundo, sal, Senhor, porque a luz só brilha no escuro, e o sal só salga o que está insosso. Sê com elas, Pai, todos os dias. Confirma os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Letícia, muito obrigada por ter Obrigada a disponibilizado você. seu tempo, tempo da senhora. Foi uma bênção a palavra da Amém. senhora aqui, tá? Deus continue Glória a Deus. abençoando a vida da senhora. Deus que abençoe sua Amém. família cada Amém. dia mais, tá? Eu recebo, eu recebo. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada também. Fiquem todas com Deus. Vocês que estão aqui conosco até agora, muito obrigada. Deus que abençoe o dia de vocês. Até amanhã, às 6 da manhã. Bom dia para vocês. Amém.